Olá, seja bem-vindo. Este é o canal Bíblia e Teologia. Você está no devocional Minutos no Éden. Desde já eu peço a sua ajuda, dê uma força para o canal, se inscreva, compartilhe, não se esqueça de deixar o seu like e, se você quiser, deixe também um comentário. Dito isso, vamos para a mensagem de hoje. O texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo aquele que nutre uma verdadeira crença no Senhor Jesus Cristo parte do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é inspirada, inerrante, e o que nela está escrito é a verdade absoluta de Deus revelada ao homem. E o texto, o qual lemos, ilustra muito bem a realidade sobre três verdades do gênero humano. A primeira verdade que devemos atentar é que o homem é pecador. É compreensível que tal declaração não mais nos espante, nos amedronte. Acredito que isso ocorra por falta de uma compreensão correta dessa solene doutrina. Sobre a doutrina do pecado, pode-se dizer que se encontra quase em extinção em muitas igrejas. Haja vista que essa bendita doutrina ela não agrade o ego dos homens, ela não atrai pessoas. Pelo contrário, ela humilha os soberbos, destrói a arrogância e subjuga os orgulhosos. Hoje, só se pode encontrar a exposição desta doutrina em púlpitos remanescentes, daqueles que não negociam a plenitude do Evangelho e que amam a palavra de Deus e que se comprometem a pregá-la de maneira fiel. Alguém certa vez declarou algo muito verdadeiro, que quando Deus quer tornar alguém uma nova criatura em Cristo, Ele primeiramente ilumina o seu coração, mostrando-lhe que ele é um pecador culpado. Mas alguém pode perguntar, o que é o pecado? Em sua primeira carta, eu creio que João lhe descreve, ou ele traz a resposta a essa pergunta. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, o apóstolo diz que o pecado é a transgressão da lei. Pecado também pode-se dizer que é a falha, e a corrupção da natureza de cada ser humano, naturalmente produzidas pela natureza do nosso primeiro pai, Adão, em nós. Pecado, podemos também afirmar, que consiste em praticar, pensar, falar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a lei de Deus e com sua mente. Todo aquele que anda de acordo com a sua própria vontade, faz e guia sua vida de acordo com o que acha certo, desprezando a vontade de Deus, está em pecado. Em outras palavras, a essência do pecado consiste em viver não para Deus, mas para si mesmo, amar, servir e agradar a si mesmo sem se importar com o Criador. É ser tão independente de Deus quanto possível. Devemos entender que só teremos uma imagem correta do pecado não olhando para dentro de nós, mas tendo uma visão gloriosa de Deus. A gente pode encontrar isso em Isaías, capítulo 6, versículo 5. Quando, no ano da morte do rei Uzias, a Bíblia diz que Isaías, o profeta, teve uma visão gloriosa de Deus. E depois dele ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, recebendo louvores daqueles seres chamados serafins, o profeta caiu em si mesmo e disse: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías foi confrontado com a santidade de Deus, com a majestade de Deus. Veja que Isaías, depois de ter uma visão gloriosa do Deus Santo, em consequência ele viu quem realmente ele era. Semelhantemente aconteceu com Pedro no capítulo 5, do versículo 8 a 10, quando teve aquela pesca maravilhosa. Simão Pedro, vendo toda aquela situação, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Portanto, somente quando tivermos uma visão correta do Deus triuno glorificado em santidade, obteremos a correta condição desesperadora da natureza humana. A segunda verdade que podemos encontrar nesse texto é que o pecado não atingiu somente um grupo de pessoas, mas atingiu toda a raça humana. O texto nos declara que todos, repito, todos pecaram.
Não há ninguém na história da humanidade que, ao vir a este mundo, nasceu, viveu e sinto deste terrível mal, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, neste mesmo capítulo, versículo 10 ao 12, ele descreve: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, independentemente de quem seja, o lugar do seu nascimento, pobre ou rico, homem ou mulher, seja europeu, asiático, africano ou sul-americano, do norte ao sul, do leste ao oeste, o pecado atingiu todos com um vírus que trouxe dor, sofrimento, morte a todos, pois como está escrito, o salário do pecado é a morte. Essa vasta enfermidade moral, espiritual e mental afetou todo o homem que veio a este mundo. O sábio rei Salomão, ao escrever Eclesiastes no capítulo 7, versículo 20, ele descreve: pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Nem precisamos ir longe. Convido você a contemplar o mundo em que nós vivemos. Homens amantes de si mesmos, egoístas, avarentos e violentos. A violência reina até em lugar que deveria haver somente amor, como mães descartando bebês recém-nascidos no lixo. Alguém tirando a vida do seu próximo por míseros trocados. Muitos perguntam o porquê de tanto mal e miséria no mundo? A resposta está na natureza decaída do homem. E a terceira verdade que eu quero levantar através desse versículo é que o pecado trouxe gravíssimas consequências. Além de trazer maldição para toda a criação, a mais horrenda consequência do pecado foi a perda da presença de Deus. Todos nascem destituídos da glória de Deus, ou seja, de sua presença, de sua comunhão. Em Gênesis capítulo 3 encontramos o relato da queda do homem. Ali tudo ruiu. O casal que antes amava a presença de seu pai eterno, desfrutava de um paraíso, depois da desobediência, se escondem com medo e vergonha de seus atos. A partir daquele momento, o homem pecador perde sua comunhão com o Criador, perde o habitat abençoado e sua posição como filhos e filhas de Deus. A consequência última do pecado é a condenação eterna. Há alguns que defendem que um Deus de amor não condenaria pessoas a um tormento eterno. Entretanto, esse mesmo Deus que é amor é um Deus de justiça e que também é santo, que não compactua com o pecado. O amor, a justiça e a santidade de Deus implica a necessidade de uma condenação. Pecado contra um Deus eterno exige consequências eternas. Mas isso não é o fim. Não poderia terminar essa reflexão sobre a doutrina do pecado sem considerar que Deus não desistiu do homem. O mesmo capítulo que diz que todos pecaram também diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso a gente vê no versículo 24. Jesus Cristo é o caminho, é a porta. Ele é a escada que leva o homem ao retorno do seu Criador. É por meio de Cristo que o homem caído, pecador, volta a se tornar filho e filha de Deus. João descreve isso no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Estar em pecado é estar fora de Cristo. E estar fora de Cristo é viver sob a condenação e a ira de Deus. Somente quem está sob a graça de Cristo, vive para a glória de Cristo, é perdoado, justificado e livre da condenação eterna. Amado amigo, irmão que me ouve nesse momento, desejo a você uma noite abençoada sob a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor se revele a você, que essa verdade sobre o pecado venha abrir os seus olhos e para que você entenda que nada que a gente faça ou deixe de fazer contribuirá para a nossa salvação. Somos falhos, somos pecadores. A Bíblia nos diz que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Que quando estamos sob o pecado, estamos mortos e somos levados e movidos pelo espírito da desobediência.
Somos não filhos de Deus quando estamos fora de Cristo. Somos filhos da desobediência e filhos da ira. Somente quando temos um encontro verdadeiro com aquele que é o Salvador e Senhor de nossas almas, podemos nos considerar filhos de Deus. Somente quando estamos em Cristo somos transformados em novas criaturas e podemos viver em novidade de vida. Que a graça de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo Salvador, o Cristo que é Senhor, abençoe sua vida. Quero convidar você a orar comigo neste momento, que você eleve a sua oração, o seu coração a Deus neste momento. Vamos orar. Pai, mais uma vez oramos a Ti, Senhor, te agradecendo, Pai, pela Tua palavra que é viva, que é inerrante, que é poderosa para transformar vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa bendita doutrina, que é a doutrina do pecado, Senhor. É a doutrina que nos revela quem nós somos realmente longe de Ti. Falhos, pecadores, miseráveis, destituídos de todo bem espiritual, incapacitados de ir a Ti, Senhor, por nós mesmos. Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para tomar o lugar de todo aquele que crê, Senhor, para que assim fosse salvo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento que oramos a Ti, reconhecendo a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, e que toda pessoa que está me escutando e está comigo orando, Senhor, venha, Senhor, ter a mente iluminada, Senhor, que o Teu Espírito Santo leve a cada um de nós a nos humilharmos perante a cruz de Cristo, nosso Redentor, e reconhecermos as nossas falhas, a nossa incapacidade, a nossa imundícia moral e espiritual, e confiarmos unicamente nele, Senhor, aquele que viveu uma vida de santidade, de pureza, irrepreensível, Senhor. Pai, abençoa a nossa noite, nos conceda paz e que Teu Espírito Santo reine sobre nossas vidas, nos ajudando a viver uma vida que glorifique o Teu nome, uma vida totalmente dedicada a Ti, Senhor. Se conosco, Pai, guarda a nossa alma com o perdão dos nossos pecados em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não deixe de acionar o sininho para que quando a gente colocar outro vídeo você venha a ser avisado. Deixe seu like, compartilhe e nos siga, se inscreva no canal. Amém? Deus abençoe em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.